sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ó Senhor nosso Deus, Tua palavra, Senhor, é rica, é viva, dá vida. A Tua palavra, Senhor, expõe os nossos corações. E estamos diante, Senhor, desta palavra, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, usou o apóstolo Paulo para escrever aquela igreja sofredora. E o Teu Espírito também trouxe esta palavra aos nossos corações aqui em Guanabara, Senhor. E aqui está a Tua igreja, nós precisamos ouvir, Senhor, a Tua palavra. Ajude-nos pelo Teu poder. Ajude-nos, Senhor, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, que possamos, ó Deus, sair daqui desta noite, conscientes, Senhor, do que é a nossa vida e de que nos aguarda, Senhor, até a Tua vinda. Nos ajude. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, no texto anterior, nos versos 3 e 4, nós vimos que Paulo dá graças a Deus pela igreja. A igreja estava crescendo sobremaneira no amor e na fé, e o apóstolo Paulo louva a Deus por aquela igreja. Não era meritório da igreja, mas ele diz que era uma ação direta de Deus naquela igreja. E ele diz aí no versículo 3: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A igreja crescia de forma vertical diante de Deus, e a igreja também crescia de forma horizontal junto com os irmãos. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus diz muito como nos relacionamos com a igreja visível de Deus. E quando nós amamos uns aos outros, quando nós praticamos a fé, quando nós nos colocamos diante da graça de Deus, é isso que acontece. Nós crescemos na fé e também no amor. Aquela igreja estava sofrendo e o apóstolo Paulo agora diz: o sofrimento de vocês, a perseverança de vocês neste sofrimento, diz o versículo 5, é sinal evidente do reto juízo de Deus. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo fala-nos hoje aqui na igreja de Guanabara através do Espírito Santo. Hoje, a maneira que você vive, como era lá, vai de fato revelar o estado espiritual. O modo de vida das pessoas revela o seu estado espiritual. E nisto podemos depreender que a perseverança em Cristo confirma a salvação. Veja, irmãos, que não é salvação pelas obras, mas as obras aqui evidenciam que essa pessoa é salva. As obras falam muito sobre as pessoas, as obras atestam a fé, as obras atestam o amor, as obras dizem muito, irmãos, sobre a nossa fé e o nosso amor. E o apóstolo Paulo diz: vocês estão perseverando em Cristo, e esta perseverança debaixo de grande perseguição e tribulação é sinal evidente do reto juízo de Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que a perseverança deles era sinal de que há um povo perdido, há um povo que não é salvo, e o povo que não é salvo persegue aqueles que são salvos. Nós lemos hoje na nossa liturgia o dragão perseguindo, e sempre foi assim. Satanás sempre persegue, e ele usa pessoas para perseguir a igreja.
Então o apóstolo Paulo diz: ó amados irmãos, a perseverança de vocês na fé, no amor, diante de perseguição e tribulação, é sinal de que Deus vai vir com juízo contra estas pessoas. E eu fico imaginando, irmãos, como estava o coração daqueles irmãos de Tessalônica, quando eles leram esta epístola diante da igreja. Como nós vimos aqui no capítulo 2, eles já estavam pensando que o dia do Senhor já tinha chegado. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Os falsos mestres sempre se colocam dentro da igreja dizendo: esse sofrimento que vocês estão passando é porque o dia do Senhor já chegou. E vocês perderam. E vocês ficaram para trás. É por isso que vocês estão sofrendo. Dizia aí os falsos mestres. Irmãos, a perseverança, ela é um atestado de fato da salvação. E se nós lermos João capítulo 15, mais de 10 vezes Jesus, ali naquele capítulo 15 de João, ele usa o vocábulo permanecer. Permanecer. Permanecer em Cristo é sinal de que dá fruto. Aquele que não permanece em Cristo também não dá fruto. Amados irmãos, permanecer quando está tudo bem, quando estamos empregados, quando a saúde vai bem, quando não tem perseguição, pode até ser fácil, mas permanecer debaixo de perseguição, como nós vimos no sermão passado, debaixo de tribulação, é somente os salvos que permanecem. Aqueles que não são salvos, com certeza, não permanecerão neste estado, nessas condições. Por isso, Paulo diz para aquela igreja sofredora que a resistência deles contra o mal era sinal evidente do reto juízo de Deus. Por um lado, irmão, Deus fortalece o seu povo para resistir o mal. E por outro, Deus usa essa resistência da igreja para trazer juízo contra aqueles que perseguem, contra aqueles que atribulam a sua igreja. A maldade deles constitui provas contra eles mesmos de que eles merecem ser punidos, que eles estão vindicando ou reivindicando a justiça de Deus contra eles. Paulo fez menção na última parte aí do versículo 5, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Paulo usa aqui um verbo muito pouco usado até mesmo no grego, onde ele usa o aoristo infinitivo passivo. Isso quer dizer que o crescimento daquela igreja em maturidade e a resistência daquela igreja ao mal, ao ponto de sofrer perseguição, vieram de Deus, e é uma ação de Deus em definitivo na vida da igreja. Paulo diz também que eles já estavam no reino de Deus em definitivo. Paulo diz que Deus não tinha destinado aquela igreja à ira, mas à salvação mediante Jesus Cristo. Amados irmãos, o tema reino de Deus é muito robusto na teologia de Paulo. E se nós olharmos Jesus falando do reino de Deus, aliando isso junto com Paulo, nós vamos perceber que o reino de Deus não é um evento que vai acontecer no futuro. A igreja já está dentro do reino de Deus. E Jesus disse para os seus discípulos: o reino de Deus está também dentro de vós. A igreja dentro do reino e o reino dentro da igreja. Então, quando o apóstolo Paulo diz que era sinal de que eles são dignos do reino de Deus, eu repito aqui novamente, irmão, não é porque eles praticaram boas obras,
Não foram pelas boas obras que eles estavam dentro do reino de Deus, mas é porque Jesus fez isso na vida deles. Porque diz Jesus para Nicodemos em João capítulo 3, olha, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo diz também, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha, se estais em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O reino de Deus é uma novidade de vida na vida da igreja. Ao passo que, ao mesmo tempo que estamos no reino de Deus, o reino também nos possui. Que maravilha isso, irmão. Por isso que aquela igreja estava resistindo tribulação e perseguição. Então, irmãos, a perseverança é de fato um sinal de salvação. Atesta a salvação. Não dá, irmãos, para olhar para as Escrituras e olhar para pessoas que não perseveram na fé. Como eu falei na escola bíblica dominical hoje, crentes bumerangue. Vai e volta, vai e volta. Tome cuidado. Ajoelhe-se. Coloque até mesmo o rosto no chão e peça ao Senhor misericórdia. Porque a perseverança é uma marca dos salvos. Para que sejais dignos do reino de Deus. Mas o reino de Deus também, irmão, será consumado quando Ele voltar. Hoje, como disse C.H. Dodd, escreveu no seu livro, o já e o ainda não. Hoje nós estamos no reino, o reino está dentro de nós. Nós usufruímos das benesses do reino, estamos salvos dentro do reino, mas ainda não é a consumação final. Nós aguardamos a consumação deste reino quando o Senhor Jesus voltar. E o apóstolo Paulo diz aqui claramente, a perseguição e a resistência à perseguição, a perseverança de vocês é sinal evidente que Deus trará juízo contra aqueles que estão perseguindo. E é sinal evidente que vocês estão no reino de Deus. Que vocês não estivessem no reino de Deus, na menor luta que viesse sobre vocês, vocês iam embora. Vocês abandonavam a igreja. Mas se vocês resistiram, perseveraram, é sinal evidente que vocês são dignos do reino de Deus. Porque Deus fez isso na vida de vocês. Mas o versículo 6 a 9, irmãos, ainda depreendemos que a oposição a Cristo resulta em condenação também final. Se a igreja foi perseguida e ainda continua a ser, porque o juízo de Deus, o juízo definitivo de Deus ainda não veio. Paulo diz, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Podemos, irmãos, parafrasear este texto dizendo, posto que Deus é justo, Ele fará justiça à sua igreja e retribuirá os ímpios de acordo com aquilo que eles fizeram. Se eles atribularam a igreja e não se arrependeram, é justo que eles sofram tribulação também. Observe aqui, irmãos, que a Escritura Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo, eleva a um alto grau a justiça de Deus. Isto quer dizer que Deus tem uma régua de justiça. E todas as demais justiças na terra devem ser medidas pela régua de Deus. Se houver justiça aqui na terra que não seja medida pela régua de Deus, é injustiça. E a justiça de Deus se consumou na vinda de Jesus de Nazaré. A justiça de Deus se consumou quando Ele se entregou por nós na cruz. A justiça de Deus vindicou aquilo que a lei reclamava. A alma que pecar, diz o profeta, essa morrerá. E como Jesus veio nos substituir, como Jesus veio como um malfeitor, como não cumpridor da lei, mesmo cumprindo a lei, Ele morre como um de nós. Aí cumpriu a justiça de Deus, porque Deus não abriu mão e nunca abrirá mão da sua justiça. Então, irmãos, a justiça de Deus é um tema muito relevante
e robusto na teologia de Paulo. E é a justiça de Deus que virá quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Justiça de Deus para aqueles que estão escudados debaixo do sangue do seu Filho. Queridos irmãos, aqueles que não estiverem com o sangue de Jesus correndo na sua veia, será jogado no inferno. Será jogado. Pode ser religioso, pode ser pastor, pode ser quem for. Se não tiver o sangue de Jesus correndo na sua veia, será banido da face do Senhor. Esta é a justiça de Deus. E aquilo nós podemos ver, irmãos, este evento do sangue protetor de Deus lá na Páscoa, quando Deus ordenou a Moisés: fala com os filhos de Israel, mata o cordeiro, pega o sangue e asperge o sangue nos umbrais da porta e fique dentro dessa casa, protegido pelo sangue. Não tiver protegido pelo sangue, o anjo passará e matará. Oh, amados irmãos, que coisa gloriosa nós sabemos que nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Esta é a justiça de Deus. E Paulo prossegue encorajando aquela igreja sofredora quando afirma: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Vemos, queridos irmãos, aqui nitidamente que o efeito colateral da justiça de Deus é: quando o Senhor vier, Ele consumará a salvação dos eleitos de Deus. E quando Ele vier, Ele lançará também no inferno aqueles que não pertencem a Deus. Não é pertencer à Igreja Presbiteriana do Brasil, não é pertencer a uma denominação qualquer, é pertencer à Igreja de Deus. E quando o Senhor se manifestar com os anjos do seu poder, imagina esta cena, o Senhor aparecendo visivelmente no céu com os anjos do seu poder, para dar a paga àqueles que atribularam a igreja, que torturaram, que mataram, que foram contra os padrões de Deus, aqueles que se infiltraram dentro da igreja como profetas e eram falsos, esses falsos pastores que negociaram a verdade de Deus, que demandaram para o lado da injustiça, sofrerão eterna condenação quando o Senhor se manifestar. De Judas, que Deus não poupou, nem a anjos que rebelaram contra ele. Ele vai poupar os injustos que rebelam contra o Filho de Deus, que pisa o sangue da graça? Não, Deus não vai poupar. Ele vem com poder, irmãos, para abater aqueles que perseguiram a igreja do Senhor. Mas para aqueles que estão escudados em Cristo, a igreja sobe e fica ao lado direito de Jesus e vai ouvir, irmãos, aquela doce palavra: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entre, fique aqui à minha direita. Mas subirão também, irmão, multidões de religiosos, multidões de crentes religiosos, multidões de pessoas que só vestiu o paramento da religião. E Jesus fala com os anjos: põe todos à minha esquerda aqui, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse dia, irmãos, está perto de chegar, está muito perto, está às portas. E o Senhor disse aqui, Paulo diz aqui no versículo 8, a maneira que ele vai vir contra os ímpios, em chama de fogo. Ó, irmãos, ressalvado o contexto, todas as vezes que a Bíblia fala em chama de fogo, Deus vindo em chama de fogo, é juízo. Deus se manifestou contra os inimigos de Israel desta forma. O profeta Isaías anteviu este evento quando escreveu no capítulo 29, versículo 6:
do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Imagina, irmãos, esse dia chegando. Aqueles que atribularam a igreja, aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que pregaram o falso evangelho, aqueles que negociaram a verdade de Deus, aqueles que demandaram para o lado da besta e do falso profeta, aqueles que foram marcados com o sinal da besta, o Senhor vem como chama de fogo. E o apóstolo Paulo diz que ele vem em chama de fogo, tomando vingança. Olhe que aqui o Senhor não vem com a emoção, irmãos, de vingança. Ele vem com justiça. Tomando vingança não é uma reação de mera vingança, mas é de justiça. Vocês não perseguiram a igreja? Vocês não mataram os meus servos? Vocês não trouxeram tortura para a minha igreja? Agora quem vai ser torturado são vocês. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Quem não conhecia a Deus? O Antigo Testamento diz que os gentios são aqueles que não conheciam a Deus. O Salmo 79, versículo 6 diz: derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então, em primeiro lugar aqui que Paulo está falando, Deus vai vir contra as nações que não conhecem a Deus. Então, para os judeus, os gentios eram aqueles que não conheciam a Deus, e de fato era, o Salmo fala isso. Mas Jesus, em João capítulo 8, versículo 55, diz: para os judeus daquela época, entretanto, vós não o tendes conhecido. Judeus e gentios que não conhecem a Deus, o Senhor vai vir em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Ele. Mas o Senhor também vai vir contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, irmãos, que o conhecimento na palavra de Deus nunca é mero conhecimento intelectual. Sempre na Escritura Sagrada o conhecimento está aliado à obediência e nunca à mera intelectualidade. Há pessoas de grande cabedal teológico, há pessoas que são doutores em divindade, pessoas com formação da prateleira de cima da teologia, que conhecem muito a Deus, mas só na teoria, mas não vive o santo evangelho de Jesus. Negociam doutrinas basilares que o Senhor ensinou na sua santa palavra. Pessoas que conhecem a Deus, pessoas que conhecem todos os arranjos da teologia, ficarão de fora, porque, diz Paulo, é contra os que conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus, irmãos, que coloca o Evangelho na prateleira de cima. Diz Paulo: estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Qual é a penalidade aqui? Em primeiro lugar, Paulo diz que o Senhor vem como chama de fogo. O Senhor vem tomando vingança. E agora o Senhor aplica essas penalidades de eterna destruição. Esta penalidade, irmãos, é a extensão daquilo que eles fizeram com a igreja. Vocês colocaram a igreja como sofredora, colocaram a igreja, atormentando a igreja, perseguindo a igreja, e vocês serão tormentados agora numa perdição eterna. A perdição eterna, irmãos, sempre fala do banimento das pessoas, do pecador a Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala: banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui está o verdadeiro significado do inferno. Não diz, irmãos, a Escritura que o inferno é somente um lugar, mas é um estado de banimento de Deus. Hoje
o ímpio, por mais que ele lance impropério contra Deus, por mais que ele blasfeme contra Deus, por mais que ele torture a igreja, persegue a igreja, tribula a igreja, mesmo assim, Deus dá graça a eles. Deus derrama bênção na vida deles. Deus protege a vida deles. Jesus diz que o Senhor é tão amoroso, tão gracioso, que faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Mas, irmãos, esse tempo de graça sobre os ímpios, dessa graça comum, está findando. Eles serão banidos, não terão mais nenhuma benesse de Deus, não terão mais a luz de Deus, não terão mais amor no seu interior, não terão mais, irmãos, a complacência e a misericórdia do Senhor, serão banidos da face do Senhor. E no versículo 10, também depreendemos que a fé em Cristo resulta em glorificação final, diz o apóstolo Paulo aqui, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que crerem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Diz os poetas, irmãos, que tudo que começa termina, diz eles que tudo tem um fim e nada é para sempre, mas segundo as Escrituras, isso não é verdade com relação à igreja de Deus, pois ela é indestrutível, nunca terminará a igreja do Senhor. Do início, irmãos, até hoje, muitos crentes foram e são torturados e mortos, mas a igreja continuará viva e ativa no mundo até Jesus voltar, porque o Senhor garantiu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, Jesus receberá glória por parte da igreja, porque a própria igreja estará envolta em glória. E ao mesmo tempo, irmãos, nós admiraremos a glória de Jesus. Nós olharemos para Ele e ficaremos também admirados com a glória, com a beleza de Jesus. O apóstolo João, falando sobre isso no capítulo 3 de 1 João, ele diz: oh, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos, e qualquer que tem nele esta esperança, purifica-te a ti mesmo, como também Ele é puro. Nós, irmãos, vamos admirar a glória do Senhor, e nós seremos também, como o Senhor, teremos um corpo glorificado como o corpo do Senhor. Esse dia está chegando, e o apóstolo Paulo escreve esta carta tão pequena para aquela igreja sofredora, dizendo: aguente firme, porque o Senhor virá como chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas perguntas, irmãos, podem surgir sobre o porquê os crentes sofrem. Se Cristo já sofreu em meu lugar, se Ele já levou a minha culpa, por que ainda sofro? Talvez você que está aqui nessa noite fez essa pergunta hoje. Muitas são as respostas que nós podemos dar baseado na Escritura Sagrada. Em primeiro lugar, os justos sofrem porque ainda são pecadores. São lavados, são remidos no sangue de Jesus, mas ainda são pecadores. Nós sofremos porque ainda estamos no mundo caído. E tudo o que acontece nesse mundo caído respinga também em nós. Há sofrimento, irmãos, que não tem nenhuma ligação com o pecado pessoal. Muitas pessoas dizem: eu estou sofrendo porque eu cometi tamanho pecado. Mas você precisa entender que há sofrimento que não tem nenhuma ligação com o seu pecado pessoal. É claro que todo pecado tem as suas consequências. O exemplo, irmãos, é Jó. Ele sofreu perdas da saúde, perdas materiais, perda da família. Contudo, ele não tinha cometido grave pecado para perder aquilo.
mas é porque o justo de fato sofre. Os justos também sofrem para que eles sejam levados à maturidade espiritual. Paulo diz em Romanos 5 que ele se gloriava nas tribulações e via nas tribulações um efeito benfazejo para levá-lo à maturidade espiritual. Ele diz: por isso nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então Deus às vezes nos leva para caminho de sofrimento. Deus às vezes abre porta de sofrimento para a nossa vida, irmãos. Não é porque Ele não nos ama, porque Ele está mesmo trabalhando em nossa vida. Aquela igreja de Tessalônica estava com a maturidade de fé e amor muito elevado por causa também do sofrimento. A terceira resposta da Escritura é que os justos sofrem para ser levados a uma bem-aventurança no céu. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a quarta razão do sofrimento dos justos é porque eles são aqueles que gritam agora como uma parturiente com dores de parto. A mulher, a parturiente, sofre dores de parto, que vai nascer brevemente um menino, uma menina. É uma nova vida que vai surgir ali naquela família, que vai trazer alegria. Quantos beijos e abraços essa criança vai receber quando ela chega naquele lar. E aqui sempre a Escritura coloca as dores de parto como o surgimento de uma nova era. E essa nova era, o Apocalipse chama de novo céu e nova terra. E esse sofrimento da igreja, o nosso sofrimento individual, é uma profecia de que vai nascer de fato uma nova era em nossa vida. Nós precisamos aguardar, irmãos. Então não reclame do seu sofrimento. Não reclame das situações que você estiver passando, porque Deus está trabalhando na sua vida para elevar a sua maturidade espiritual a um patamar melhor. E Ele está te preparando para nascer na sua vida uma nova era, um novo céu e uma nova terra. Que o Senhor Jesus nos ajude. Perseverança, sinal que a pessoa é salva. A resistência da igreja, sinal de que haverá um reto juízo de Deus contra os perseguidos. E também a permanência na fé e no amor é um sinal de que esta pessoa herdará a salvação final.